Daí, pessoal, beleza? Nós vamos ver agora a questão da estrutura da peça, tá? Da nossa ação rescisória. Então, nós vimos lá na aula do professor a respeito do cabimento da ação rescisória. Então, a primeira coisa que vocês vão analisar, seja no exame de ordem, na prova, enfim, é qual o remédio jurídico para aquela situação. Então, existe uma situação de um caso em que uma ação de uso capião transitada e julgada, foi julgada procedente, e o objetivo de vocês é modificar essa decisão, rescindir essa decisão. Então, então a primeira coisa que vocês vão fazer é estabelecer o cabimento, né? Descobrir, bom, que remédio jurídico e por que cabe a ação rescisória. Então, 966 diz o seguinte: a decisão de mérito transitada e julgada pode ser rescindida quando? Então, é uma decisão de mérito, né? Julgou procedente a ação e declarou domínio em favor da parte. Ela transitou em julgado, tá? Se eu não deixei bem claro, essa ação transitou em julgado, tá, galera? Vamos partir 15 dias depois da publicação da sentença. Vocês peguem aquela data da sentença, imagine que no dia seguinte foi publicado e que no ano de 2019, portanto, ela já transitou em julgado, não houve recurso. E o 966 diz o seguinte: pode ser rescindida quando? Vocês vão ler lá o parágrafo 1º, o inciso 8º e o parágrafo 1º do artigo 966, que diz o seguinte: que ela pode ser rescindida quando? Quando há um erro de fato verificável do exame dos autos. E o parágrafo 1º diz quando que há um erro de fato. E diz o seguinte: há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Então, o que aconteceu nesse caso aqui especificamente é que o juiz considerou que o município não manifestou interesse naquela área e na ação de uso capião, quando na realidade ela tinha ocorrido. Então, houve um erro de fato, porque o juiz deixou de ver essa questão dos documentos que juntou e da petição dizendo que havia interesse dos fatos. Outra coisa que vocês vão ter que analisar também é a questão da tempestividade. Ou seja, na ação rescisória, para esse caso aqui, mais especificamente, o prazo são de 2 anos. Depois tem mais outras situações ali que são 5 anos e tal, mas em casos específicos. Aqui, basicamente, são 2 anos o prazo para... Então, como transitou em julgado em 2019, está dentro do prazo. Então, na petição de vocês vão explanar isso também, tá, galera? Vocês vão fazer a narrativa dos fatos, tudo que aconteceu, vão falar que cabe sim a ação rescisória em razão disso, e que é tempestivo porque a ação transitou em julgado em 2019 e, portanto, não ultrapassou o prazo de 2 anos. Lá no 968 fala da petição, ou seja, a estrutura da petição inicial. E ela se reporta ao artigo 319, que fala a respeito dos requisitos da petição inicial. Tá? Então diz assim: a petição inicial será elaborada com a observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor. Então ele se reporta ao 319, e o que o 319 fala, então, galera? Diz assim: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigido, ou seja, o endereçamento da peça, para onde ela vai. Nesse caso específico, como se trata de uma sentença de um juiz e do Estado do Rio Grande do Sul, essa ação rescisória vai ser direcionada para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tá ok? Então é só prestar bem atenção à questão ali da competência, quem é que julga? Tem um regramento específico a respeito disso, né? Então é só ouvir o vídeo, ler a legislação e é bem tranquilo, vai para o mesmo tribunal, seu TJ, STJ, STF. Então ali vocês vão ver a questão da competência, só que pode gerar uma dúvida: mas foi um juiz, para onde que vai? Vai para o tribunal, tá, galera? Então, o juiz aqui é dirigido. Lá em cima, então, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O inciso 2 fala da qualificação das partes.
E quais são as partes? É o município, né? Ele que tem a legitimidade nessa circunstância aqui, porque ele está interessado na resolução dessa demanda e ele faz parte do processo. E o autor da ação de uso campeão, porque é ele que pode eventualmente ser prejudicado em razão disso. E a sentença que vai ser rescindida é a do juiz da comarca de Torres. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Bom, o pedido de vocês vai ser a rescisão da sentença, que ela seja desconstituída. Bom, o que eu preciso demonstrar para o tribunal para que essa sentença seja efetivamente desconstituída? A narrativa dos fatos, ou seja, o que aconteceu em ordem cronológica. Foi distribuída a ação de uso campeão, o processo tramitou, houve a intimação do município, ele manifestou o contrário, né? Entretanto, por ocasião da sentença, mesmo havendo a manifestação expressa a respeito do interesse em contestação, de que a terra era dele, o juiz ignorou isso e julgou procedente a ação, certo? Então aqui vocês vão fazer a argumentação naturalmente de uma maneira de que caso o juiz visse esse documento que foi juntado pelo município, a petição, o julgamento dele muito provavelmente fosse diferente daquilo que ele decidiu, que foi pela procedência da ação. Então vocês vão ter que argumentar também ali, né, da relevância dessa prova e de que essa prova e esse fato que ele considerou inexistente, por si só já seria suficiente para ele mudar o entendimento a respeito dessa matéria, né? Estudem lá a questão da possibilidade de ação de uso campeão em terras públicas e tal, deem uma aprofundada nesse estudo. Então vocês vão falar também da questão do cabimento, tempestividade, mas também vão falar no mérito de que a sentença teria sido outra, caso o juiz tivesse observado a existência desse documento e dessa manifestação, tá? Então, quando vocês pensam assim, o que eu vou argumentar, quais são os fundamentos que eu vou utilizar, bom, o que eu estou pedindo? Para eu conseguir o que eu estou pedindo, o que eu tenho que dizer? É isso que vocês têm que fixar, tá? Na hora de, o que eu vou argumentar? Eu argumento isso, bom, houve uma falha do juízo aqui, que não observou que havia um documento e tal importante e que poderia ser outro julgamento. Tá certo? Nesses fatos e fundamentos jurídicos, galera, vocês vão fazer a narrativa dos fatos, os argumentos, e também vão botar do direito, né? Que é a legislação, doutrina e jurisprudência a respeito da matéria. Tá certo? Valor da causa, vocês vão utilizar o valor da causa da uso campeão. Tá certo? Vocês podem chutar um valor, tá? 50 mil, o que for. Normalmente tem 20% do valor do imóvel que se utiliza no uso campeão. Vocês podem usar essa referência. Deve dizer as provas que pretende produzir para demonstrar a verdade dos fatos. Bom, vocês têm que imaginar assim, o que eu preciso juntar de prova numa ação rescisória? Né, galera? O que eu preciso demonstrar? Bom, vocês falaram que existe uma ação de uso campeão, que existe uma sentença de mérito, que houve manifestação do município, que houve trânsito em julgado da decisão. Então você tem que juntar a prova disso, ou seja, petição inicial, a petição do município, a sentença, o trânsito em julgado da sentença. É claro que também os outros documentos, né, os documentos pessoais, procuração, se for pedir gratuidade eventualmente para uma parte, não o caso do município, tem que pedir a gratuidade judiciária e tal. Tá certo? Então, as provas que pretendem demonstrar, vocês vão especificar as provas, vão dizer que provas, normalmente essas provas são documentais, né? Porque essa prova já está constituída nos autos que é aquele documento ali. Então, basicamente, vocês vão juntar a cópia do processo, mas nunca deixando de ver especificamente aquilo que vocês querem demonstrar, e essas são as provas que vocês precisam fazer. A audiência de conciliação não teria razão de ser, né, galera? Porque essa audiência ia servir para quê? Né? Para a parte dizer que vai fazer um acordo. Isso aqui, na verdade, isso não vai acontecer, né? O que mais que tem de importante aqui? Então ali o 320 fala dos documentos, né, que será instruído os documentos indispensáveis da propositura da ação, que é aquilo que eu havia mencionado. O 968 fala também, diferentemente de uma petição normal, comum, que o autor deve cumular o pedido de rescisão, se for o caso, de julgamento do processo.
Nesse caso específico, eu entendo temerário pedir o julgamento de imediato do processo. Porque, na verdade, as partes não montaram as suas provas de modo a convencer o juiz. Por exemplo, o município não contestou a ação, ele só disse que tinha interesse. O autor da ação também ele tem o direito de rebater isso e dizer que eventualmente não, que essas terras não são do município, promover pedido de perícia, uma série de coisas. Então, nesse caso específico, não me parece que o processo esteja maduro para ser julgado. E, portanto, o pedido de vocês vai ser no sentido de desconstituir a sentença. Volta o processo, instrui e profere uma nova decisão. Tá certo, galera? Então, vocês vão pedir a rescisão com a desconstituição da sentença. O inciso 2 pede também para fazer